Registro dos movimentos fetais. Então, o monitoramento dos movimentos fetais, ó, que a gente consegue a partir da 34ª semana gestacional, como meio de avaliação do seu bem-estar, é relativamente recente, tá? Porque os padrões da atividade fetal, eles mudam, gente, com a evolução da gravidez. Então, inicialmente, esses movimentos são débeis e pouco frequentes, podendo ser confundidos, por exemplo, pela gestante com outros fenômenos, como movimentos intestinais. Gradativamente, à medida que prossegue a integração do sistema nervoso central com o sistema muscular do feto, os movimentos eles vão tornando-se rítmicos, fortes, contínuos, certo? O ritmo da atividade fetal ele pode sofrer também interferência tanto de fatores endógenos, por exemplo, presença de insuficiência placentária, isoimunização pelo fator RH, malformações congênitas, problemas de dentro dele, tá? Como de fatores exógenos, como atividade materna excessiva, uso de medicamentos sedativos, álcool, nicotina, entre outros. Então, antes de sairmos dando diagnóstico errado, a gente tem que avaliar essa mulher como um todo, investigar o estilo de vida dela, né? O que ela ingere, como é a vida dela diária, atividade física, tá, pessoal? A contagem dos movimentos ela é realizada por período máximo de 1 hora. Caso a gestante consiga registrar 6 movimentos em menos tempo, não é necessário manter a observação dela durante a hora completa. O ideal é que ele apresente 6 movimentos no menor tempo possível, tá? Entretanto, se após 1 hora ela não foi capaz de contar 6 movimentos, aí deverá repetir o procedimento. Isso é interessante para a gente orientar essa gestante, né? Se na próxima hora não sentir 6 movimentos, aí deverá procurar imediatamente uma unidade de saúde. E assim considera-se como inatividade fetal o registro com menos de 6 movimentos por hora em 2 horas consecutivas, tá, pessoal? Então, pessoal, esses dados são importantes porque a gente pode orientar a gestante como ela vai registrar, como ela vai observar esses movimentos fetais, tá? E ela já sendo bem orientada, ela já chega até o UBS com esses dados, entendendo o que está acontecendo com ela. Então, orientações, ó. A gente pede para que ela alimente-se antes de começar o registro, né? Ela tem que estar bem alimentada, porque esse bebê vai receber nutrientes, ele vai começar a ficar agitado, então o alimento é um estímulo para o movimento fetal. A gente orienta que ela fique em posição semi-sentada, com a mão no abdômen, para ela sentir, né, os movimentos. Marque o horário de início, registre 6 movimentos e marque o horário do último. Então, ela vai marcar a hora que começou esse movimento. Quando der 6 movimentos, ela fecha. Se em 1 hora o bebê não se mexer 6 vezes, pare de contar os movimentos. Repita o registro. Se persistir a diminuição, procure a unidade de saúde. Isso preciso eu, enfermeira, orientar? Não, a minha equipe pode orientar, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha, né, para lá fazer o registro. A gente, inclusive, onde eu trabalhava, a gente imprimia e dava para a gestante. Então, ela vai anotar o dia, o horário de início, né, os movimentos, quantos movimentos teve e o término. Se aqui a gente conta no máximo 1 hora. Se fechou 6 movimentos em menos de 1 hora, ótimo. Se não, deu início aqui, por exemplo, ela começou a marcar às 14 horas. Deu 1, 2, 3 e deu 15 horas, a gente obrigatoriamente já tem que pôr as 15 horas aqui para eu entender que nesse período de 1 hora ela apresentou apenas 2 ou 3 movimentos, tá? O feto, no caso, né? E testes de estímulo sonoro simplificado. São testes que a gente faz de sons para estimular o movimento desse bebê. Então, coloque a mulher em decúbito dorsal com a cabeceira elevada, ou seja, a posição de Fowler. Palpe o polo cefálico, a gente vai achar onde está a cabecinha desse bebê, a gente vai auscultar o batimento cardiofetal por 4 períodos de 15 segundos e calcular a média. Então, observação, a gestante não deve estar com contração uterina, porque isso vai afetar a nossa contagem, tá? Opa, voltou tudo, pera lá, vamos ver. Aqui.
Realize o estímulo sonoro colocando a buzina sobre o polo cefálico fetal com ligeira compressão sobre o abdômen materno. Aplique o estímulo entre 3 e 5 segundos ininterruptos. Durante a realização do estímulo, deve-se observar o abdômen materno, procurando identificar movimentos fetais. Então, a gente vai dar uma buzinada, né, ali no abdômen da mulher, bem na direção da cabecinha desse feto. E a gente vai observar se ele pula, se ele se movimenta, se ele chuta. Imediatamente após o estímulo, repita a ausculta dos batimentos cardiofetais por novos 4 períodos de 15 segundos e refaça a média dos batimentos, tá? Teste positivo, ó. Então, presença de aumento mínimo de 15 batimentos em relação à medida inicial ou presença de movimentos fetais fortes e bruscos, tá? Então, se ele aumentou a sua frequência cardíaca, ele chutou, ele esperneou, ótimo, isso é positivo. O feto está com boa vitalidade, tá? Teste negativo, ausência de resposta fetal identificada, tanto pela falta da ausculta dos BCFs, batimentos cardiofetais, quanto pela falta de movimentos fetais ativos. Então, o teste deverá ser realizado 2 vezes, com intervalo de pelo menos 10 minutos, para que a gente considere realmente que aquele feto está em inatividade. Verificação da presença de edema, isso vocês vão fazer também, muito, tá, gente? Qual que é o objetivo disso? Detectar precocemente a ocorrência de um edema patológico. O que é um edema patológico? Aquele edema que não diminui, que pode estar associado a um quadro de hipertensão, por exemplo. Então, nos membros inferiores, vocês vão posicionar a gestante em decúbito dorsal ou sentada, sem meias. Vai pressionar a pele na altura do tornozelo, né, na região perimaleolar, e na perna, no nível do terço médio, face anterior. Depois tem a figura para vocês verem, tá? O edema, ele fica evidenciado, gente, mediante a presença da depressão, uma depressão duradoura no local pressionado. Então, olha lá, vocês vão pegar esse local pressionado, pressionar, segurar, tá? Eu gosto de contar uns 10 segundos e depois soltar. Na região sacra, a gente vai posicionar a gestante em decúbito lateral ou sentada, vai pressionar a pele por alguns segundos na região sacra com o dedo polegar. O edema ele vai ficar evidenciado mediante a presença da depressão duradoura no local. Então, é a mesma coisa, você vem aqui na região sacra com o dedão, faz uma pressão, eu conto uns 10 segundos e solta.